Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa filosofia de transformação bem profunda. Vamos explorar um texto que traça um caminho para mudar não só a nós mesmos, mas também a sociedade inteira. E o mais interessante é que tudo isso começa com uma mudança interna, dentro da gente. Essa ideia aqui é o alicerce de tudo. O texto defende que, antes de pensar em qualquer mudança lá fora, a gente precisa cultivar duas coisas aqui dentro. Primeiro, controle sobre os nossos impulsos. E segundo, coragem para encarar o que vier pela frente. Essa é a base, o ponto de partida de toda essa filosofia. Então a nossa jornada de hoje vai ter 5 paradas. A gente começa pela fundação, que é a nossa força interior. Depois, vamos explorar a conexão com o divino e como superar os nossos próprios erros. Daí, a gente parte para uma nova visão política e social e termina com o chamado bem poderoso a prática do bem. Vamos nessa? Bom, começando pela fundação. O interessante dessa filosofia é que ela não começa com ideias abstratas, não. Ela começa com algo bem prático, os desafios do nosso dia a dia. É nesse terreno da experiência pessoal que tudo se inicia. A proposta aqui é que, naqueles momentos mais complicados, os textos espirituais não são uma fuga. Pelo contrário, eles servem como uma ferramenta prática, sabe? Um guia que oferece uma voz de consolo e orientação, trazendo clareza e força para a gente conseguir atravessar as duras experiências da vida. Ok, com essa base de força interior bem estabelecida, o texto nos leva ao próximo passo. Uma nova forma de se conectar com o divino. E olha, não se trata de uma fé convencional, mas de um conceito que meio que redefine a nossa relação com o espiritual. Vamos entender como isso funciona. Agora, o que é realmente fascinante aqui é essa definição. Deus não é visto como uma figura distante, e sim como uma força que conecta, quase como uma rede de comunicação espiritual que une as pessoas através do sentimento. É uma ideia que democratiza a experiência da fé. Ou seja, o ponto central é que viver esse conceito traz resultados bem práticos. Permite ir além das limitações do corpo, sabe? Ampliar os nossos horizontes e, talvez o mais importante, nos manter firmes no caminho em busca de uma felicidade real, que dura. O próximo passo nessa jornada é olhar para dentro e encarar as nossas próprias falhas. O texto foca em como superar a tendência ao erro e aquele apego exagerado às coisas materiais. E para isso ele nos apresenta uma escolha bem fundamental. A escolha que o texto apresenta é muito clara. É como se fosse uma encruzilhada. De um lado, tem o caminho da desconexão, focado nas futilidades materiais. Do outro, o caminho da conexão, que é baseado no amor ao próximo. É uma decisão fundamental na jornada de cada um. Mas, atenção! Porque alcançar esse estado de conexão não é algo simples. O texto descreve isso como um privilégio, uma revelação do alto, que exige o que ele chama de fé realizante. Não é só acreditar, entende? É uma fé que se transforma em ação, que faz acontecer, que realiza e muda a realidade. E agora a análise se expande. A gente sai da esfera só do indivíduo para explorar como esses princípios todos podem, de fato, mudar uma nova visão para a sociedade inteira. Essa é a pergunta de $1 milhão dessa sessão, né? O termo é forte e o texto oferece uma definição bem específica e, eu diria até surpreendente para ele. E aqui está a resposta, numa citação direta de Alziro Zahur. Política, nessa visão, não tem a ver com partido ou poder. É sobre aplicar de forma prática, quase científica, princípios filosóficos e religiosos para o bem de todo mundo. É como se fosse uma ciência da boa governança. E aqui a gente vê a aplicação prática disso. A visão que o texto traz é de uma nação que se torna grande, não pelo poder da força, mas pela inspiração de princípios éticos e espirituais. A chave está numa figura que é viva, dinâmica, realizadora, ou seja, que atua e transforma o mundo de verdade. Bom, estamos chegando na conclusão dessa jornada que, no fim das contas, se resume a um chamado bem claro e direto para a ação, para o propósito final de toda essa transformação. Essa citação aqui é poderosa e dá o tom do recado final. A perseverança é tudo. A ideia é que se manter firme no caminho do bem é a condição para ser digno do objetivo maior. Simples assim. Então, o caminho para essa nova sociedade é apresentado em 3 passos bem diretos. Primeiro, agir para o bem. Segundo, entender que só o bem é que sustenta a paz de verdade. E terceiro, construir tudo isso sobre a base de um novo mandamento, focado no amor e na união entre todos. E um ponto super importante aqui é que essa visão é totalmente inclusiva. A figura central é apresentada de uma forma universal, como um estadista divino, cujos princípios se aplicam a todos, sem barreiras religiosas, servindo como base para uma nova estrutura social.
E para fechar, o texto deixa no ar essa provocação. Ele nos convida a pensar em como a união entre o espiritual e o conhecimento prático, essa tal ciência além da ciência, poderia realmente criar novas possibilidades e redesenhar o nosso futuro. Fica aí a reflexão.